Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. E aqui nesse vídeo você vai descobrir os 3 princípios, os 3 pilares fundamentais para qualquer pessoa aprender aquarela do zero e mesmo sem saber desenhar. E para conhecer esses 3 pilares, é importante entender uma outra coisa aí, que é sobre onde vem, qual é a origem desse bloqueio que a maioria das pessoas tem em relação ao desenho e em relação ao desenvolvimento de habilidades artísticas. E a primeira fonte desse bloqueio está justamente no desenvolvimento da nossa percepção da realidade enquanto a gente ainda é criança. Se você parar para pensar, quantas crianças você acha que gostam de desenhar, que desenham por prazer, por lazer, para se divertir, que são criativas, são lúdicas, que têm imaginação, né, que são imaginativas, não é mesmo? Acho difícil alguém discordar disso, né? De que as crianças, como regra geral, são criativas, né? São imaginativas. E, na verdade, todos nós já fomos crianças alguma vez, né? Então, de onde vem, no nosso desenvolvimento, de onde vem esse bloqueio, em que momento acontece em que a gente começa a perder o interesse, a gente começa a não gostar mais e começa a desenvolver uma sensação de que a gente não tem talento ou não tem jeito para desenhar. Existe uma resposta para isso em um livro de ensino de desenho, não é? Um livro que tem uma metodologia bem diferente da metodologia tradicional de ensinar, né, e de se aprender a desenhar, que chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. E nesse livro, a autora Beth Edwards, ela apresenta uma explicação para isso, né, colocando que por volta dos 10 anos de idade, no nosso desenvolvimento, a gente começa a ter uma percepção mais apurada da realidade. E com essa percepção da realidade, também é na idade que a gente começa a desenvolver uma crítica mais forte e, com isso, uma autocrítica também sobre os desenhos que a gente faz. E a partir disso a gente desenvolve essa noção, né, de que não sabemos desenhar, de que a gente não tem talento, não tem jeito para desenhar. E por consequência também que não temos talento e jeito para habilidades artísticas de uma forma geral. Então, como consequência disso tudo, eu vejo que tem muita gente que tem disposição, né, está disposta a aprender a pintar, mas não necessariamente a desenhar. Mesmo elas achando até mesmo que elas não são particularmente talentosas, que não têm talento, que não têm muita criatividade, ainda assim existe uma certa propensão para aprender a pintar, mas não a desenhar. Então o desenho acaba se tornando uma barreira muito mais forte, muito mais importante, né, para essa percepção generalizada e geral da maioria das pessoas de que não tem talento ou não tem criatividade. Bom, agora com isso tudo em mente, agora que você tem essa percepção, vamos falar dos 3 pilares que eu mencionei no começo do vídeo, e sendo que os 2 primeiros eles são mais específicos sobre a aquarela e o terceiro é o que une a prática da aquarela com esses bloqueios, para a superação desses bloqueios de aprender a desenhar. Então o primeiro pilar está focado um pouco em uma característica intrínseca e importante da aquarela, que permite que ela seja uma técnica, inclusive, um pouco mais livre, mais solta, mais dinâmica, mais fluida, né? Justamente por causa da sua característica de depender muito da diluição na água. Mais do que em outras pinturas, em outras técnicas que utilizam a água como solvente ali para diluir a tinta, na aquarela a gente depende muito do controle, do entendimento do fluxo da água no papel e entre o papel e o pincel. E isso é algo que não é muito notado quando a gente começa a aprender aquarela. E na verdade eu só percebi isso, a importância de ter essa atenção específica no fluxo, depois de muitos anos, muitas práticas e muitos testes e muitas experimentações também, né? E muitos erros no processo. E é justamente por causa disso que muitas pessoas iniciantes na aquarela, artistas, né, mesmo, ou iniciantes em geral com arte, tendem a achar a aquarela um pouco desafiadora e às vezes até um pouco difícil. Mas sempre é uma questão só de entender esse processo do fluxo, conseguir dominá-lo e, como eu costumo dizer, controlar e dominar o fluxo é mais importante até do que controlar e dominar o pincel com a aquarela. Bom, o segundo pilar ou fundamento também é uma característica importantíssima da aquarela, que é a transparência. A transparência também traz uma série de particularidades no processo de pintura com aquarela que a gente não tem em outras técnicas de pintura. Por causa da transparência, a gente precisa mudar a nossa abordagem quanto ao processo de pintura, porque com a transparência a gente tem que estar sempre lembrando de pintar do claro para o escuro. Então isso torna fundamental entender bem da transparência de cada tinta e utilizar isso no seu processo de escolha de tintas, de cores e de sobreposições, né? E de sequência de sobreposição dessas cores. Porque através da transparência a gente pode alterar
um pouco a matiz, não muito, justamente porque ela é transparente, então existem algumas limitações de como a gente altera a matiz da cor, como a gente altera o valor da cor, que é o quão claro ou escuro é uma cor, e também o como é que a gente altera a intensidade dela. Por isso, a transparência é tão importante quanto essas propriedades da cor no seu processo de escolha e no seu processo de pintura com aquarela. Por fim, o terceiro pilar, ele é um pouco mais focado nas questões para superar os bloqueios que eu falei sobre o desenho, mas utilizando a aquarela para isso. E ao mesmo tempo, intensificando e utilizando o que a aquarela tem de melhor a oferecer. E isso é justamente utilizando a pintura negativa com a aquarela. Porque a pintura negativa, ela consegue, por causa da sua natureza, da sua abordagem, né, de como que é a abordagem da pintura negativa em um processo de pintura, ele consegue trazer e forçar a exercitar o que a aquarela precisa ser exercitado, que é justamente trabalhar do claro para o escuro e utilizar a transparência dela nesse processo. Ao mesmo tempo, a pintura negativa pode te permitir a trabalhar ao focar, né, o seu trabalho nos espaços negativos das nossas figuras principais, das nossas formas de interesse. Nós conseguimos abstrair um pouco e forçar mais o nosso processo de simplificação das formas. E é justamente essa simplificação que ajuda a gente a dar os primeiros passos no desbloqueio e dificuldades de começar a desenhar, fazendo com que a gente consiga ter resultados efetivos de pintura, mesmo com pouca ou nenhuma habilidade de desenho ou muitas inseguranças com o desenho, porque a gente consegue trazer uma abstração e simplificação, mas ao mesmo tempo tentar sugerir formas ali, né, para ter resultados efetivos de pintura, né? Bom, e o objetivo desse vídeo foi te apresentar justamente esses conceitos fundamentais que me ajudaram demais no meu processo de entendimento e de aprendizado da aquarela, mas é claro que isso não é tudo, e cada um desses pontos tem bastante coisa que podem ser aprofundadas, inclusive coisas práticas, para a gente começar a entender como é que funciona isso tudo que eu falei. Então deixa eu te falar, desde 2020, de tempos em tempos, eu faço um workshop online gratuito, em que eu explico um pouco mais sobre isso e como você pode começar com essa abordagem que eu te falei. Então, na descrição desse vídeo, você pode encontrar um link para você se inscrever para esse workshop ou para ficar sabendo quando for acontecer de novo esse workshop online. Então, se você tiver interesse em saber mais e como começar, procura esse link aqui embaixo, se inscreve e fique no aguardo aí das informações para o próximo evento.